E a hora que eu abraçava, beijava uma faxineira, eu estava dando o seguinte recado: como o dono da empresa trata a pessoa mais humilde aqui dentro. Porque uma boa parte desses gestores chegavam com aquele baba-ovo para cima e pancada para baixo. E eu falava assim: um laboratório limpo vale tanto quanto um bom atendimento médico. A faculdade te informa, você se forma na vida, caindo nos buracos. Assim, tinha um lema assim: caiu no buraco, não cai nunca mais. E não olha para trás, olha para frente. A gente não tropeça em pedra que ficou para trás. A gente sofre muito mais com a imaginação do que com a realidade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Médico e o Empresário. Se você sente que a sua jornada deve ir além da medicina, deve ir para a liderança, inovação, empreendedorismo, esse podcast é para você. Eu sou Emerson Gasparetto, médico neuroradiologista e executivo no mundo da saúde nos últimos 15 anos. O objetivo do podcast O Médico e o Empresário é trazer para vocês histórias inspiradoras dos bastidores de profissionais incríveis do mundo médico que foram além da medicina e deixaram o seu legado, o seu impacto no nosso setor. E hoje eu tenho um grande prazer de trazer aqui não somente duas pessoas brilhantes nesse nosso tema de transições de medicina para negócio, mas duas pessoas que se tornaram grandes amigos, que é o Paulo Zopp e o Luiz Salomão, fundadores do Laboratório Salomão Zopp, e a gente vai falar um pouco hoje sobre a história do Paulo Zopp, do Luiz Salomão e do Laboratório Salomão Zopp. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Bom, é impressionante quando a gente olha hoje para a medicina, casos de sucesso como o de vocês. Mas no mundo que a gente tem hoje, de muita urgência e resultado rápido, e fazer empresa e ter unicórnio, quando a gente olha a história de vocês, esse unicórnio teve que comer muito capim durante muito tempo, né? Então, eu queria começar, além de agradecer muito por vocês estarem aqui, conversar com vocês sobre esse início, essa história essa história do microscópio emprestado, essa história da Santa Casa, porque eu acho que no momento que a gente tem, né, de uma cultura muito imediatista, vocês que fizeram uma história de 40 anos praticamente, né, até que vocês fizeram a venda do SZD. Conta como é que foi esse início pra gente. Emerson, é muito importante, né, já que a gente está falando, talvez por uma nova geração, né, o contexto temporal, nós estamos falando de final dos anos 70, início dos anos 80, né? Então, o que era a medicina naquela época, como que ela era, e essa área de laboratório era completamente diferente do que é hoje. Quem quisesse fazer um exame clínico, ia no laboratório clínico. Quem quisesse fazer um exame de imagem, ia para o serviço de radiologia. E quem quisesse ir para anatomia patológica não tinha o menor local para ir. Não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir, porque o patologista, o cliente dele é o médico, né? Então, não existe a possibilidade do indivíduo operar um estômago, operar um ovário, operar um apêndice, e chegar no quarto com aquilo, com o saquinho no formal e falar: agora leva para o seu patologista de confiança. Isso não existia, tá? Então, é importante estabelecer esse contexto para que você possa entender a dinâmica de como as coisas foram evoluindo. Assim, no meu caso especificamente, eu sou formado em São José do Rio Preto, eu sou da 5ª turma, então hoje uma faculdade extremamente consagrada, mas naquela época a gente estava formando, começando. E já no 3º ano eu me fascinei um pouco pela patologia. E a gente tinha um professor que tinha se formado na Alemanha, e ele estimulou a formação de um grupo, né? E esse grupo, não só a gente criou o laboratório que não existia, mas como servia para também ajudar nas aulas dos anos seguintes, né?
para ajudá-lo na missão de formar patologista. Então, nesse aspecto, eu já sabia exatamente o que eu ia fazer desde o 3º ano. Até porque, do 4º ano em diante, eu já estagiava, abre aspas, trabalhava no laboratório dos professores, e eu sabia exatamente qual que era a rotina, como que funcionava, etc. e tal. Tá? Quando eu não tinha... era muito difícil um serviço de formação de residência em patologia naquela época. Então, quando prestei Unicamp, prestei em Santa Casa, entrei nos dois, mas tive o bom senso e a felicidade de ir para Santa Casa, onde lá eu encontro o Zop. Né? A mesma turma? Não, porque eu sou um ano na frente, eu sou bem mais velho que 12 meses. E então, eu era o R1 e ele era o sextonista, porque a Santa Casa, em outubro, ela fala para o sextonista vai para o departamento que você quer fazer a residência. E o Zop chegou lá e desde o começo, né, deu uma liga que já dura 47 anos. Nós estamos juntos há 47 anos. Incrível. Realmente teria que ter uns 3 podcasts desses para falar dessa história. Para falar dessa história, né? Então, montar um laboratório de patologia já era uma coisa que estava... Eu já sabia exatamente o que eu queria, como que eu faria e etc. Desde que você entrou na residência? Desde o 4º ano. Você já tinha a visão que você não ia ser um patologista, você ia ser um patologista e ter o seu laboratório. Nesse aspecto, é importante você saber o seguinte: o empreendedor, ele meio que nasce empreendedor, tá? Então, qual é a primeira grande coisa que nos uniu? 2 empreendedores. Já tinha essa veia. Essa veia empreendedora, né? Então, se fosse pegar na minha infância, na infância do Zop, várias situações... Bom, esses caras vão ser empreendedores, tá? Então, isso, né? Quando o Zop termina a residência dele em 80, eu terminei em 79, em 80 eu fiquei no Hospital do Câncer, porque naquela época a Santa Casa, o Papa Nicolau era da ginecologia, então eu fiquei fazendo o Papa Nicolau e congelação no AC Camargo. Então, tão logo ele terminou a residência em fevereiro, em março, a gente já sentou para conversar. Em abril, a gente montou o laboratório. Tá? Na realidade, essa foi assim, mais ou menos o nascimento da coisa. E essa história desse microscópio emprestado, Zop? E essa sala emprestada? Conta essa história para a gente. Bom, sim. Eu entro na Santa Casa e no 6º ano, como o Salomão falou, a gente se encontra, né? Então já são 47 anos. E a gente começa a empresa, né, o Salomão Zop, o patrimônio dela era uma tábua e uma navalha, porque a tábua é onde a gente corta as peças e a navalha é para cortar, né, como se fosse uma faca. A gente não tinha nada, a gente tinha um espaço no antigo laboratório Oswaldo Cruz, na Praça Oswaldo Cruz, e era tudo alugado, entendeu? Era um microscópio alugado, a gente ia lá de manhãzinha, eu tinha 5 empregos, ele tinha 4, então a gente passava, o nosso sustento era desses empregos, né? O laboratório ele começa em 81, e só para ter uma ideia, só depois de 10 anos, em 91, que nós pegamos o primeiro centavo oriundos da nossa produção. 10 anos? 10 anos. Tudo que a gente recebia na empresa, muito pequena, era revertido para a própria empresa. E como que a gente se sustentava e sustentava as famílias, os filhos, exatamente com esses empregos. Então, o começo foi muito difícil porque 2 jovens recém-formados, porque o patologista, na verdade, ele é o juiz da medicina. Se um radiologista fala que é um BIRAD 5, nenhum mastologista vai pôr na mesa e tirar sem chamar patologista. Exato. E às vezes a gente tem algumas surpresas para lá e para cá, e o patologista que decide, né? Então a gente, muito jovem, até ganhar credibilidade
dos cirurgiões. O nível de responsabilidade é lá em cima. Mas esse moleque, quer dizer, meu pai, às vezes, quando eu falava, pô, mas você não vai me mandar a peça cirúrgica? Você é muito moleque. Eu ficava muito bravo, entendeu? Mas como muito moleque, eu tô com 24 anos, né? já tô formado, né? E, quer dizer, em suma, foi um começo, como o Salomão falou, era uma outra época, era uma outra medicina, eram outros atores, e foi isso, quer dizer, eu costumo falar que todo incêndio começa pequeno, né? Aí para virar um incendião, que foi o que nós nunca tivemos a menor dúvida que a gente estava construindo uma empresa que ia ser respeitada com qualidade. Não precisava ser a maior, mas tinha que ser a melhor. E nós nunca abrimos mão desse conceito de qualidade. A gente conversa muito aqui nos outros episódios, a gente conversou sobre a questão da qualidade. Assim, empresas com médico à frente dificilmente abrem mão desse foco, né? Eu falo assim que se você tem lá, a gente vai conversar daqui a pouco sobre as experiências de vocês com executivos. Você tem um executivo não médico, você aperta ele chega num resultado. Se você tem um executivo médico, você aperta ele chega no resultado também. Mas o segundo, em geral, não abre mão da qualidade para chegar no resultado, né? Então isso... Exatamente. Isso é... Agora, uma coisa que me chamou a atenção é... Né, eu durante um tempo, eu quase fiz patologia também, né? O patologista, como você falou, é aquele médico que não aparece, né? Fica lá no subsolo, escondido. O radiologista não é muito diferente, mas... e de repente vocês... Além de vocês terem essa veia empreendedora e abrir um negócio, vocês pivotam o negócio, vocês testam outras coisas. Se a gente olhar o SZD em 2017, era um grande laboratório de patologia clínica, de anatomia patológica, de imagem. Como é que era essa provocação de vocês? Era inovação? Era a questão do desafio do negócio? Como é que vocês foram pivotando para lá e para cá o laboratório, Salomão? O Emerson, eu acho que tem alguns fatores que eles foram importantes na nossa escalada, vamos chamar assim, tá? Isso que eu vou falar agora é um aspecto até que permanece até hoje, tá? Aspecto preocupante que permanece até hoje, porque hoje o meio ambiente não permite mais esse tipo de coisa. Mas tem médico que mantém exatamente essa característica. Qual que era o perfil dos laboratórios de anatomia patológica quando a gente montou o nosso laboratório em 81? Eram de professores e doutores, chefe da USP, chefe da Santa Casa, chefe do ABC, chefe de tudo quanto é lugar. Eram as pessoas que chegavam 6h30, 7 horas na escola para dar aula e saíam 5h30, 6 horas para o laboratório para soltar os casos. Como se dar o diagnóstico fosse a única missão deles. A gestão não tinha nada a ver com eles e era relegada a pessoas que não tinham a menor condição de fazer essa gestão. Por incrível que pareça, a gente percebe que existe ainda, não é tão comum, mas existem essas pessoas que olham só o aspecto médico. Tem uma grande, abre aspas, empresa na mão, pode ser o consultório, pode ser a clínica, mas não administra como deveria ser administrada nos dias de hoje, tá? E a grande verdade, só para você ver, a gente monta em 81. Em 85, começa a informatização, tá? Na área médica começam as primeiras informatizações. Esse talvez esteja o nosso primeiro desafio e que começa a nos diferenciar. Nós fomos o primeiro laboratório informatizado, de anatomia patológica informatizado no Brasil. Tá? Esse é um desafio que o Jop tocou muito mais, porque na nossa concepção, eu era um cara mais cuidando da parte de fora e ele mais da parte de dentro. Assim, então, toda essa parte administrativa. Então, só para você ter uma base, tem o Registro Nacional de Patologia Tumoral, o RNTP, a gente era obrigado a preencher umas fichinhas. Toda vez que tinha um diagnóstico, a gente tinha que preencher uma fichinha, fazer o M, a morfologia, o T, a topografia, tá entendendo? E tinha lá os códigos. E a gente colocou tudo isso em sistema. Quando o cara chegou lá, falou,
Precisa dessas fichas, não, está aqui esse disquete, tem todos os MT. Ele falou, mas o que é isso? Então, não tinha nem como ler aquilo lá. Nós tivemos que imprimir para ele, tá entendendo? Porque não existia o computador do lado de lá para poder ler aquele disquete, naquela época, disquete, tá entendendo? Então, esse já começa o laboratório a se diferenciar por aí. Outra coisa, os resultados, como não existia uma dedicação exclusiva, a dedicação exclusiva era a faculdade, a universidade e não o laboratório, os resultados saíam em 4, 5, 6 dias até. E nós começamos a entregar em 24 horas. E, muitas vezes, o caso exigia essa pressa. E as pessoas começam a comentar entre elas, puxa, você acredita? Às vezes, eles falam, mas como está pronto? Mas você fez o exame mesmo? Fizemos. Na realidade, você coisou, falava cronograma. Então dá para sair rápido assim? Dá. Então, uma outra coisa que nos diferenciou, tá? Poderia citar várias circunstâncias. Dentro da anatomia patológica, nós fomos o primeiro laboratório a fazer um kit para coleta de Papa Nicolau. Nós fomos o primeiro laboratório a adotar a classificação de Bethesda. Jogando Papa Nicolau, não era mais, a partir daquilo não era mais Papa Nicolau, era Bethesda. Então, todas essas inovações foram fazendo parte da nossa história. E isso nos ajudou muito, tá? E a anatomia patológica talvez tenha sedimentado grande parte do sucesso que foi o Centro de Diagnóstico Salomão Zoppi, que é outro negócio completamente diferente. Mas na anatomia patológica, se você pegasse o nosso credo empresarial, ele começava com a seguinte frase: nosso primeiro compromisso é com o diagnóstico correto. E isso a gente levou ao extremo durante toda a trajetória nossa. Não interessa se era patologia clínica, não interessa se era imagem, nosso primeiro compromisso era com o diagnóstico correto. Então isso foi uma coisa muito importante dentro da nossa história. E quando você fala aqui, você traz pelo menos 4 conceitos de gestão de negócio. Primeiro é o que você falou, olhar para o negócio como negócio. É um negócio, é uma empresa. Né? Vocês eram os médicos da empresa e os gestores, donos da empresa. Sim. E os CEOs da empresa. Né? Não converso com o médico, vai ser, vamos deixar o chapéu de médico lá fora, vamos sentar com o chapéu do dono agora, porque é uma outra conversa. Sim. A outra coisa que você traz aqui, né, assim, para mim aqui, Salomão, você olhou para a experiência do paciente, recebeu o resultado antes, pô, tô lá, tirou um pedaço do meu pulmão, vai me dizer se é câncer ou não. Cada minuto que eu tiver que esperar vai ser um minuto de ansiedade. Então, e a terceira coisa que você trouxe, que é inovação, né? A gente como saúde, então acho que esses 3 pilares, eles são... E foi o pilar de inovação ou foi o pilar de negócio que provocou vocês para ir além da anatomia patológica? Gente, nós nunca perdemos o foco na qualidade. Então, só para acrescentar algumas coisas que o Salomão falou, desde 85, quando a gente começou a deixar os empregos, a gente começou a ficar mais tempo na empresa, eram poucos casos. Então, assim, o que a gente fazia? Como a gente chegava às 5 da manhã para poder fazer as congelações, a gente fez a seguinte coisa. Bom, vamos fazer uma coisa? Vamos trocar as bandejas? Dá os casos que você viu, vê os meus, e você vai pegar os meus eventuais erros, deslizes, o que você passar, dupla leitura. Então, a gente fez em 85. Incrível. E até onde a gente vendeu a empresa, acho que ainda é assim, eu não sei, mas todos os casos tinham dupla leitura. Isso fez com que 2 patologistas medianos, bons, ficassem um patologista muito bom. Muito bom. Porque a gente se esforçava para não errar, para falar assim, hoje você não vai me pegar nada. Hoje você... Zoppi, vem cá, você deixou passar isso aqui, ou seja, essa dupla checagem que depois foi implementada na imagem, na patologia clínica, quando tinha o resultado fora, tinha lá
uma flagzinha se repetir o exame. Esse foi o primeiro que eu acho que foi fundamental. Tanto que em 2010, quando a empresa já estava ficando grande, a gente mandou uma patologista e um consultor nosso para Boston para fazer a ultrassegurança do paciente. Eles discutiram sobre tudo, o transporte do paciente. Quando chegou na anatomia patológica, a coisa mais moderna que eles tinham falado, que era a dupla checagem, que a gente já fazia 25 anos atrás. E foi uma coisa intuitiva, visando o quê? A qualidade do diagnóstico para que o paciente fosse diagnosticado com a patologia correta para ser tratado da maneira correta. Essa foi uma coisa. E nós sempre fomos muito lúcidos, porque se você fala assim, mas vocês estão juntos há 47 anos, mas qual é o mistério desse casamento que a gente falava hoje, quer dizer, nas nossas vidas não tem uma pessoa como ele e como eu para ele, que ficou tanto tempo junto até hoje. Estamos juntos aqui, agora, nesse momento. É que nós sempre pensamos na empresa. Nós nunca tivemos conflito, muito menos confronto, porque se um convencia o outro de que alguma coisa, ou de inovação, estratégia, seja lá o que fosse, em primeiro lugar estava a empresa. A gente nunca tirou o braço de ferro e nós nunca viramos um por outro após uma decisão tomada, falar eu não falei que ia dar errado? Jamais, porque se desse certo, os dois acertaram. Se desse errado, os dois erraram. Então essa humildade de duas pessoas extremamente complementares, nós somos completamente diferentes, se bem que depois de 47 anos nós somos muito parecidos, né? Então assim, eu acho que, e voltando para a estratégia, na inovação, quando a gente percebe que em 97, a empresa já tinha 16 anos, a gente em 93 já era o maior do país de anatomia patológica. Esse registro nacional, né, de tumores em 93, falou assim, vocês dois dão, de todos os casos de tumores no país que estão registrados, vocês dão 10% do país. Então a gente ficou muito grande num setor que é referência. Que é 0,8% da pizza da saúde. Então, quando a gente vê em 97 que o Delboni começa a comprar empresa, o próprio Fleury começa esses conglomerados, nós nos preparamos por 4 anos para sair de 2 exames para 2002 exames. Imagem, patologia clínica. Então a gente ficou 4 anos se preparando para disputar não mais 0,8, mais 20, 23% da saúde. Por isso que em 2001 a empresa, só para dar alguns dados, né? Quando em 2001, a gente tinha uma unidade, passamos a fazer esses 2.000 exames, 50 funcionários e faturávamos 5 milhões de reais por ano. Após 16 anos, a gente cresce 100 vezes. Passa a faturar 500 milhões, 2.500 funcionários, 11 unidades, então ficou uma empresa grande para ser pequena e pequena para ser grande, porque a gente tinha os 2 gigantes do lado da gente. Mas a gente nunca tirou o foco da qualidade, da inovação, todas quando a gente sacava que ia ter alguma coisa, como o Salomão falou, né, essa citologia líquida, né, do Bethesda, a gente deixou de lado o Papa Nicolau, e para educar, para você evangelizar esse pessoal que só estava acostumado, porque no Bethesda você tem alguma coisa que você fala assim, amostra insatisfatória por ausência de células endocervicais. E quando a gente põe isso, o médico, você está falando que eu não sei colher? Eu não vou mandar mais exame para você de jeito nenhum. A gente perdeu uns 30% da clientela, mas depois dessa embarrigada, o pessoal sacou que o sistema de Bethesda era o que pegava o câncer. Então as inovações sempre a gente dá uma embarrigada, porque você faz uma novidade, você acha que você está ofendendo o médico, quando na verdade... Voltaram um por um. Né? Até pegar voltaram por um. E depois voltaram um por um. Então a gente nunca teve medo de inovar com a qualidade sem perder o foco na qualidade, entendeu? Na qualidade sempre. Então a gente... Agora, uma coisa que me chamou a atenção por sorte do destino, eu estava na data quando a gente casou, né? Então eu conheci a noiva. Sim. O que eu fiquei muito impressionado foi com a qualidade técnica que vocês tinham em áreas que não são expertise de vocês. Então, assim,
a hora que você entrar... Na área de vocês também tinham um time com altíssima expertise, mas se olhar para áreas que não era expertise de vocês, como por exemplo patologia clínica, vocês tinham... Como é que foi para vocês passar o bastão médico? Vocês continuaram como médico, mas criar essas pessoas, porque não é fácil trazer expertise, liderar médico. Por não falar de liderança não médico, mas médico é encrencado, né? Liderança de super especialista. Como é que foi para vocês, Salomão? O Zop, ele tem uma fala muito interessante, né? São os 3 M's, né? É militar, médico e músico. São as profissões que só falam entre si. É isso aí. Médico é médico, né? Músico, então, se você colocar qualquer um que não entende música, falar com o músico, não vai dar conversa. Com o militar não vai dar conversa. E com o médico não vai dar conversa. Eu acho que nesse ponto, eu volto a dizer novamente, né? Quando a gente toma a decisão de montar o centro de diagnóstico, ele não cresce do zero, Emerson. Ele cresce numa plataforma de 20 anos que a gente tinha já de credibilidade no Boa mercado. Medicina. Já de credibilidade no mercado. E coincide com uma grande M&A que estava vendo e que não cuidavam muito da qualidade e, de certa forma, nós fomos, para ser bem sincero, nós fomos desafiados pelos nossos médicos. Falou, por favor, montem vocês, porque nós vamos ajudar vocês. Porque não dá mais para confiar nesses caras, você está entendendo? Incrível. E isso, como que ajuda a gente? Quando a gente monta o centro diagnóstico, muitas pessoas capacitadas já estavam descontentes com os rumos que estavam tomando, quando os fundos de previdência, os fundos de private equity estavam direcionando para a produção, para EBITDA, etc. e tal, e as pessoas se sentiam desconfortáveis. Quando viram que a gente estava partindo para... Nós fomos, na maioria das vezes, procurados. Acredite nisso. Formamos várias pessoas nós formamos. Então, o Emílio saiu da residência, foi com a gente, Maria dos Anjos saiu da residência, foi com a gente. Eu posso citar uma série de pessoas, mas que acreditavam. E a gente investiu na formação dessas pessoas, né? E a gente dava para eles uma carta branca com limitações claras de que, dentro do perfil que você sabe que a gente gosta, você pode fazer que a gente vai dar apoio. Então, se tivesse que repetir um exame 10 vezes, repetia 10 vezes. Se tivesse que chamar paciente 3 vezes, chamava paciente 3 vezes. Uma coisa, do tempo da anatomia patológica, né? A gente dava um diagnóstico, alguém fazia a revisão e falava que não era o nosso diagnóstico. E a gente tinha certeza que era. Só que a gente ia se contrapor um professor doutor. E nós não tínhamos essa mesma imagem, né, do mercado. O que a gente fazia? Quem descreveu esse diagnóstico? Doutor fulano de tal. Ou era um alemão, ou era um americano, a gente mandava exame para revisão para ele. Depois recebia, então não eram nós falando que nós estávamos certos. Era o cara que descreveu falando que nós estávamos certos. Isso tudo vai criando uma reputação muito forte. Mas, observe, é sempre focado no diagnóstico correto. Não quer dizer que a gente nunca errou, não estou falando isso, tá entendendo? Mas, quando você tem o foco numa diretriz, numa estratégia, essa estratégia, nesse caso, foi muito vencedora. Você fala que 2 coisas me chamam a atenção, né? Eu tenho falado muito sobre os desafios da liderança de super especialista, né? Que eu não sabia do músico e do militar, mas o médico, sem dúvida, a primeira coisa, super especialista não aceita comando e controle. Se você mandar ele fazer, ele não vai fazer. Então você tem que influenciar ele a fazer. Segundo, ele tem que ter autonomia. Que é o que vocês falaram. Se precisar repetir, repete. Terceiro, ele precisa ser envolvido na criação das soluções. Então, ele é um super especialista, provavelmente ele sabe mais do que você daquilo ali. Claro, você tem que envolvê-lo. E uma coisa que vocês falaram é liderança pelo exemplo, né? Tá bem, eu estava hoje com um colega que é CEO de uma empresa na área de saúde, ele não é médico,
E ele falou, Emerson, me ajuda a eu tocar meus médicos. Estão dando muito problema. Eles não alinham com o negócio, eu tenho que ficar marretando para eles lá, eles não trabalham alinhado com a empresa, tal. Aí eu falei para ele assim, você não é médico, quem é o teu diretor médico? Ah, é o fulano de tal. Falei, e ele é respeitado como médico? Eles não respeitam ele muito não. Falei, então você precisa trocar o diretor médico. Porque médico respeita médico pela hierarquia do conhecimento. Não basta ter CRM. Então acho que esse ponto para vocês ajudava muito, né? Porque eu conhecia a turma, eles tinham uma idolatria por vocês, né? Técnica. Porque vocês eram também líderes de time, vamos falar sobre isso. Mas tem a técnica também por trás, né? Claro. Porque, olha só, a gente... eu acho que a gente sempre soube lidar com pessoas. Porque a gente teve um momento em que, nos últimos anos de empresa, o nosso CEO não era médico. Até brincava, não, Salomão vai lembrar, falava, vem cá, toda noite, quando você for dormir, se ajoelha, fala assim, papai do céu, eu não sou médico, eu toco uma empresa de médicos, me ajuda a entender esse pessoal. E ele, com muita sabedoria e humildade, e com a nossa ajuda, ele foi cativando isso aí, entendeu? Porque, no final do dia, a gente fazia com que todos os colaboradores se sentissem donos da empresa. Toda segunda-feira, no auditório da Divino Salvador, que você conheceu, a gente era convidado a participar da entrada de novos colaboradores. Podia ter 1, 2, 50, seja lá o que foi, e a gente contava essa história que o Salomão conta, essa suma. E a gente falava assim, escuta, nas empresas, então, quem aqui já trabalhou em algum concorrente? Ah, eu. Falei, nessas empresas que vocês trabalharam, no primeiro dia, as pessoas que dão o nome à empresa vinham falar com vocês, imagina, a gente nem podia subir no elevador junto. E só o fato da gente, o Salomão com essa atividade externa, ele visitava todas as unidades, todas as semanas, e eu ficava tomando conta da empresa internamente, né? E quando ele chegava lá, ele abraçava a faxineira, a mulher que serve café, os meios, ou seja, era uma empresa familiar, onde a gente sempre entendeu, desde uma empresa com 2 funcionários até 2.500, com 500 médicos, que a empresa depende deles. E a gente fazia com que os médicos deixassem de se achar irmão mais velho de Deus. Porque você conhece vários médicos que falam assim, mas você vem falar comigo o que eu devo fazer? E nós, com muita humildade e sabedoria, a gente vem cá. Olha para os olhos da paciente, encosta nela, essa interação com ela é tudo que ela quer. Às vezes ela está com resultado absolutamente normal, mas a experiência que ela está tendo aqui dentro do laboratório, se for boa, ela vai falar para muita gente. Agora, se for ruim, ela vai falar para mais gente ainda. Então, eram esses detalhes, né? Mesmo tendo um CEO não médico, ele entendeu isso e a empresa cresceu e no final foi virando, foi comprada. Agora, isso que você está falando, Zop, para mim que acho que as 2 maiores responsabilidades do dono, que é definição estratégica para onde que a empresa vai, é a construção da cultura. Isso que vocês faziam é a construção da cultura, né? Que a gente vê até hoje, que fica. Demora para matar, mesmo que faça força. Então você sempre vê, ainda assim, se encontra aquela pessoa, essa pessoa ainda é Salomão Zop. Agora, uma coisa que é interessante, vocês têm essa visão, vocês têm expertise em gestão de pessoas. O Salomão falou no início, né? Eu precisava ter a visão da gestão do negócio. Então, assim, vocês não têm aquele lado do médico que às vezes que é totalmente avesso ao que não é negócio. Então, vocês entendem negócio, vocês entendem gestão de pessoas, vocês sabem tocar o negócio, vocês conseguiram montar time para vocês poderem sair um pouco. Ainda assim, vocês trazem gente do mercado. O que fez, Salomão, vocês virarem essa chave e pedir ajuda aos universitários fora da medicina? A consciência de que a empresa tinha ficado maior que a nossa capacidade e a maneira com que nós fazíamos a gestão. Então, a gente sempre teve o hábito de chegar muito cedo
né? Então, como a gente não tinha CFO, a primeira coisa que a gente fazia é entrar nos bancos, pegar os extratos para ver como é que estava o caixa, né? Tinha que ser cedo, porque já 7 e pouco, já saía para as congelações, etc. e tal, que a gente fazia. Só que, quando você monta uma empresa que é você e seu sócio, você, seu sócio, um boy, você, seu sócio, um boy e uma secretária, você cria uma cultura perversa que tem que ser quebrada, que é todo problema vem para você resolver. E isto é a pior coisa que pode acontecer nos dias de hoje. Porque o que acontecia? Doutor Zop, olha, o motorista foi dar ré e acertou a perna da... O senhor vinha aqui conversar com ela? Doutor Salomão, ela foi, a moça da coleta foi colher e sangrou, a paciente está brava, dá para o senhor vir aqui conversar com ela? E, cara, e se você passava uma grande parte do seu tempo cuidando dessas coisas que não traziam nenhum tipo de coisa positiva. Não é para isso que o teu cérebro foi treinado. Não é, tem gente melhor que você por fazer isso. Exatamente isso. E chegou no momento, e outra coisa, né, quando você cresce 100 vezes, durante muitos anos, no começo, 2002, 2003, 2004, 2005, a gente dobrava, às vezes, no começo, triplicava de tamanho entre um ano e outro. Claro, você sai de 0,8 para disputar 20, então o seu mercado fica absolutamente gigante. E você com credibilidade, então era isso que a gente tinha que estar pensando. E não se a paciente caiu da maca, se o cara bateu no carro do outro, etc. e tal. Chegou um momento que os outros falaram assim, eu não estou dando mais conta. Eu falei, eu menos ainda. Então nós temos que fazer alguma coisa. Então foi humildemente o reconhecimento da nossa incapacidade. Por tamanho que a empresa estava, nós não poderíamos, se a gente mantivesse a mesma coisa, ele ia dali para trás e não dali para frente. Então, nós fomos fazer o curso no IBGC, a gente fizemos vários cursos de extensão universitária na FGV, entendendo? Trouxemos vários professores da GV para nos auxiliar. E essa consciência, ela foi muito importante para nós. Então chegou o momento da profissionalização. Ou seja, puxa, mas vocês eram gestores que trouxeram a companhia até aqui? Sim. Além dali, não era mais para nós dois. A gente precisava de um time de pessoas executivas que já tinham lidado com os problemas do dia a dia e que pudessem nos ajudar e a gente focar novamente em estratégia, e conversar com o médico, e dar palestra, em eventos, que não tinha mais tempo para nada. Nem para nossa casa, quase, vamos assim dizer. Provavelmente. Tá entendendo? Então, essa consciência da sua limitação é uma coisa muito importante. Hoje a gente percebe nitidamente, você sabe que a gente hoje tem outra atividade, conhece várias empresas que entram numa espiral negativa. Por quê? Porque ela cresceu demais. E a pessoa não tem a consciência de que naquele instante ela vai precisar de ajuda. E é isso aí que a gente acaba mostrando e que ajuda também nesse caso. E eu tenho uma visão aqui, Salomão, que você está falando de 2010, né? Mais ou menos, que foi esse processo. Isso aí. Quando a gente olha para a saúde como um business, como um negócio, né? O primeiro IPO da saúde foi em 2004, tem 20 anos, é muito pouco tempo quando a gente compara com outras indústrias. Claro. Então, quando a gente olha a formação dos profissionais que gerem as empresas de outras indústrias comparadas com a saúde, ela não deu tempo ainda de ter o ciclo direito da formação das pessoas. E aí a gente vê isso com frequência, assim, então negócios de saúde sendo tocados por médicos, que obviamente médico é um
são pessoas muito inteligentes, muito estudiosas, muito esforçadas, então ele consegue, mas essa complexidade está cada vez maior, né? E não ter essa consciência provavelmente matou muito o negócio, né? Então vocês tiveram essa consciência agora, Zop, vocês tiveram a consciência, vocês tomaram a decisão, deu certo no início? Como é que foi? Não, em 2010, a gente... Tava bonito na teoria, mas na prática. A gente trouxe um executivo de mercado não médico, tinha sido CEO de várias empresas grandes. Ele entrou em outubro de 2010. Saiu em março de 2011. Ele quase quebrou a empresa, mas trouxe a empresa para um outro patamar. Ele fez provocações com a gente e ele falava, não, vocês estão atrapalhando a empresa, eu vou para vocês longe daqui. Ele quase quebra a empresa. Ele sai da empresa em março de 2011 e a gente ficou mais uns 2 anos tocando o negócio já sabendo... Vocês tiveram que voltar pro jogo. A gente já sabia que a gente tinha que preparar. Ia ter que sair. Então a gente, por 1 ano e meio, a gente pegou um dos diretores, né? E a gente o preparou, esse não médico. Ele assumiu a empresa e assim, graças a Deus, apesar que o mercado da saúde ele é muito complexo. Muito complexo. E a gente acha que ele cada vez está mais complexo. Os custos aumentam, as tabelas de remuneração dos prestadores é cada vez mais pressionada, desconto, glosa, aquela coisa que você sabe muito melhor que eu. E a gente vendo toda esse universo de complexidade, a gente tomou a decisão de que era uma empresa que ela estava numa situação de, vamos dizer assim, a gente estava sofrendo muito para continuar crescendo naquele ritmo, e a gente resolve, né? E foi uma estratégia nossa, né? Porque a gente costuma falar, né, que então a pergunta que você falava antes da gente começar a gravar, né? O que é que você quer? Qual o seu porquê? O que está por trás? Que 5 anos a gente quer estar onde está? Não, porque o mercado vai ficar muito complicado. Então a gente prepara a empresa não para ser vendida, para ser comprada. E era uma empresa que auditada, era uma empresa, a gente brinca, né? Papai e mamãe, era uma empresa, a gente não tinha nada. E a gente sabia o que a gente queria, a gente preparou esse momento e assim, quando a gente olha para trás, né, depois de a empresa foi vendida, foi comprada com 36 anos de vida, né? Ela ainda continua com o nosso nome, né? Está sob o domínio da DASA. E a gente olha e a gente acha que deixou um legado, entendeu? Um legado de credibilidade, de uma marca que nunca, como o Salomão falou, esses casos que a gente mandava para fora, a tabela pagava R$100 para nós, a gente pagava $500 com a consulta, mas a gente falava, ó, estávamos certos. Mas você pagou tudo isso? Pouco importa. O nosso negócio era diagnóstico correto. Se eu tivesse que fazer isso mais 3, e a gente fazia essas coisas. Então a gente nunca fez, tanto que no nosso credo, que o Salomão começou, nossa missão é Nelson reto, a última frase, e assim obteremos lucro. Então lucro para nós, creia, era consequência, e sempre tivemos, né? Então eu acho assim, nós somos muito gratos por tudo que nós recebemos da equipe que trabalhou com a gente, porque a empresa Salomão Zop não era do Salomão Zop, eram de 2.500 pessoas, entendeu? Que estavam com a gente, de quase 400 médicos, e cada um se sentia dono, porque era uma empresa que, no sentido mais fino, preocupado na entrega da saúde que a gente precisava dar. E a gente nunca abriu mão disso. Por isso, talvez, que a gente tenha feito esse trajeto, com relativo sucesso, né?
e que a gente se sente hoje quando a gente sempre falava isso, né? Quando a gente tem empresa, a gente chega à noite em casa e dorme. Eu não fiz nada de errado. Eu me esforcei para dar o melhor de nós. Pago tudo que tem que pagar. Nunca atrasamos um segundo, um salário de qualquer funcionário. Tanto que tem uma passagem, né, Salomão, você vai lembrar, quando a gente começou a dar plano médico, a gente falou, vamos fazer uma coisa. Um montão de gente aqui que tem filho, marido que está desempregado, vamos pegar o plano, vamos passar para a família inteira? Ô, doutor, mas é o seguinte, vocês vão passar de 1.500 vidas para 5.000 vidas. Bem, quanto é que vai custar? Papá, mas vai tirar lá da última linha? Tudo bem. O sindicato chama o nosso cara e fala assim, o que vocês estão pensando? Dando plano para todo mundo? Ninguém faz isso. O que está por trás? O que está por trás? Para você ver como é que é o jogo. Quer dizer, veja, eu estou falando de 10 anos atrás. Não sei como é hoje, mas a gente estava a nossa intenção é de Cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. E o sujeito acha que nós somos com segunda intenção. Então, só para você ter uma ideia como é que esse país é muito complicado, viu? Para empreender, para... O Emerson, uma coisa, né, que você fala dos valores da empresa. Então, eu fazia muitas visitas externas e eu tinha uma combinação com os olhos do seguinte: a hora que eu chegar na unidade, quem que eu vou tratar melhor? São as pessoas da faxina e as pessoas e as enfermeiras que fazem coleta, etc. e tal. Porque a gente começou a abrir unidade muito próxima uma da outra e não tinha tempo de criar cultura do indivíduo que ia fazer a gestão daquela unidade. E a hora que eu abraçava, beijava uma faxineira, você está entendendo? Eu estava dando o seguinte recado: como o dono da empresa trata a pessoa mais humilde aqui dentro. Respeito, respeito, respeito. Porque uma boa parte desses gestores chegavam com aquele baba-ovo para cima e pancada para baixo. Você está entendendo? Então, vários a gente conseguiu recuperar. Vários tiveram que ser mandados embora, porque não tinha recuperação. Mas, quando você recuperava, ele falava assim: o que esse cara está fazendo abraçando uma faxineira? Quer dizer, a pessoa mais humilde. Simples. E eu falava assim: um laboratório limpo vale tanto quanto um bom atendimento médico. Porque um bom atendimento médico num lugar porcamente limpo, ele fica maculado. Então, isso talvez tenha sido uma das grandes coisas, uma das grandes virtudes, uma marca da nossa coisa, chama-se a humanidade, a humildade e a honestidade. Esses 3 Hs, eles foram muito, muito decisivos no nosso sucesso. Humildade, humanidade e honestidade. E é o que a turma do livro de gestão fala sobre liderança pelo exemplo. Tá dada a mensagem, como você falou, né? Se o dono da empresa está aqui, como é que tem que ser? E construção de cultura. Claro. Construção de cultura. Agora, Salomão, super caso de sucesso, como você falou, 100 vezes de crescimento de receita, vocês tinham essa reputação à época, e tem ainda, mas tinha essa reputação construída por vocês da excelência de qualidade. Eu li essa semana, fui ler um pouco sobre a história de vocês e achei uma notícia no jornal, a guerra entre DASA e Fleury pela princesa dos laboratórios brasileiros, Salomão Zotto. Vocês, eu lembro que eu estava lá do lado de quem estava correndo atrás da princesa, mas uma coisa que me impressionou em vocês foi a serenidade de vocês nesse processo, que não é um processo fácil, né? Como foi isso? Vocês construíram esse processo da venda? Isso era uma coisa consciente em vocês a partir de algum momento? Como foi emocionalmente esse processo de venda? Em 2010, quando a gente despediu o CEO,
um dos professores do IBGC começou a fazer um trabalho junto com a gente. Fernando Corrado, faleceu recentemente. E uma das primeiras perguntas que ele fez: vocês acham que vocês serão consolidadores ou serão consolidados? Veja, nós não tínhamos bolsa de valores. Nós Isso não é quando? 2010? Isso aí, 2011 praticamente. 2011 tem a fusão da DASA com a MD1. Pois é. Isso, Gigante. Gigante. E o Bradesco com X% do Fleury, etc e tal, e a gente, bolso direito, bolso esquerdo, uma coisa que nós não falamos, mas quando a gente começou a crescer, não tinha, a gente mal conhecia o conceito de fluxo de caixa, porque era só nós dois. Chegou um momento que a gente começou, então, tira da poupança para fundar, tira da poupança. Aí nós falamos assim, cara, então vamos fazer o seguinte, como não vai dar certo, vamos vender os carros agora esse mês para ter o dinheiro para fazer o... Já vendi os filhos. Então, só para você ver o quanto é duro você crescer sem o conhecimento de gestão adequado. A gente não conhecia o conceito do fluxo de caixa, porque o crescimento até então tinha sido tão discreto, tão aos poucos, que a gente não sabia. Então, é isso que eu estou falando. Hoje, não, é impossível você começar alguma coisa sem esse nível de conhecimento de gestão. A partir daquele ano, já 2011, a gente começa, a Ernst Young entra lá dentro e deixava listas enormes de contingências lá, de ressalvas, etc. e tal. E todo ano a gente entregava, e se esforçando ao máximo para sempre cumprir a coisa. Desce os 5 anos, sai a Ernst Young, entra a KPMG. Então, a gente tinha a consciência, e ele falava, nós vamos preparar a empresa para ser comprada. Não para ser vendida, para ser comprada. E é muito importante que se diga isso. Em nenhum instante a gente abriu mão do conceito de diagnóstico correto para ter um lucro maior, para ter um preço melhor. Ela foi preparada para ser vendida não sob o ponto de vista financeiro. Ela foi preparada para ser vendida sobre outros aspectos, mas nunca abrindo mão daquilo que era o core do negócio. A perenidade disso. Então, até porque tem o nome de vocês. Né? Exatamente. Então, só para você ter uma base, nós estávamos preparados emocionalmente para a venda. O que a gente não sabia que ia fazer depois. Depois é a história. A gente conversa sobre isso. Exatamente. Mas, então, foi simples? Não, foi difícil. Tem luto? Tem luto. Né? Então, os Osófo falou que nós somos diferentes. O luto do Osófo foi mais rápido que o meu luto, tá entendendo? Então, mas a gente estava sabendo o que ia acontecer. Não foi nada, não foi surpreendente. Foi construído. Porque, assim, estruturalmente, a gente começou a preparar a empresa exatamente para esse momento, entendeu? A gente sabia que, com os dois gigantes do nosso lado, né, o Fleury e o DASA, a gente sabia que a gente chegou a ser o 5º maior do país, né? A DASA, Fleury, Seine, Pardini e a gente, né? A gente sabia que... Era um outro jogo, né? Era outro jogo. Vocês podiam querer ter ou não, né? É isso aí. E a gente sempre teve, né, com o Carlos de Barros, o Pedro, né? A gente sempre almoçava várias vezes ao ano, né? Só, sem nunca façam nada sem falar com a gente. E foi o que aconteceu, né? Então foi um negócio fechado em 40 minutos, então somos amigos deles até hoje. E a gente segue o jogo, né? A gente costuma falar que se você fosse falar assim, era muito interessante que a gente sempre recebeu muito R4 lá. E todos, a gente fazia não sei quantas mil biópsias por ano, era absurdo. A gente via todo dia um melanoma. Tem residência médica que passam por ano, a gente via todo dia tumor cerebral. Em suma, era um serviço que tinha... E o pessoal de outros estados iam fazer R4, né? E quando eles acabavam o estágio de 3, 4 meses, eu queria conhecer, né, o doutor Zop, o doutor Salomão, que eles iam na sala.
sou do Nordeste, eu vou voltar para minha terra, eu vou abrir um laboratório, o que eu devo fazer? Ele falava assim, eu sei o que você não deve fazer. O que você tem que fazer, eu tenho muita dúvida, mas você não vai fazer isso, né? Que é exatamente, se você falar assim, mas se a gente fosse dar algum conselho para alguém que está começando, alguém que está empreendendo, médico ou não médico, trace uma estratégia daquilo que você quer. E, taticamente, estude muito bem o mercado e principalmente uma coisa que a gente fala isso até hoje para empreendedores que chegam na Green Rock para que a gente invista. Fala assim, você tem uma ideia legal? Pergunta para quem tem essa dor se esse remédio que você quer dar é o remédio que ele está precisando. Porque muitas vezes a tua ideia de um produto faz sentido para você, né? Eu foco no cliente, mas não do cliente. Então vai perguntar para o seu cliente se isso que você está pensando em fazer funciona. Isso era uma coisa que a gente fazia todo dia na empresa. Vamos ter uma ideia de um novo exame. Peraí, vamos saber se o médico quer que a gente faça esse exame? Para não ficar gastando dinheiro, entendeu? Então, assim, eu acho que tem uma frase que eu li em 1996 de uma reportagem que o Zerbini deu, que o Adib Jatene reproduziu uma fala dele, que era: nada resiste ao trabalho. Nada resiste ao trabalho. E quando ele é bem feito, com ética, qualidade, determinação, ninguém segura, entendeu? Então a gente acredita muito no... Hoje a gente mais inspira que transpira, mas a gente continua transpirando e inspirando esse pessoal, né, os mais jovens. A gente fala, eu tenho o dobro da tua idade, então eu já passei por isso. Você vai cair no buraco, não faça isso. E a gente faz isso, para os próprios filhos, né? Não vai fazer o quê, filho? Mas assim, a gente se orgulha muito desse legado que a gente deixou. Quando a gente vem na empresa em 17, né, a gente podia falar, bom, Salomão, agora eu vou plantar cana, vou criar canguru na Austrália. Um vira pro outro e fala assim, agora, o que nós vamos fazer junto? Eu fico até arrepiado, porque é isso mesmo, o que nós vamos fazer junto? Estamos juntos há 47 anos, quase meio século, e hoje a gente inspira aqueles meninos que estão lá na Green Rock com a gente, exatamente passando essa experiência, essa sabedoria que a idade nos traz, né, esses cabelos brancos, né? E é isso, a gente se sente muito realizado pela obra que nós fizemos e pela obra que nós estamos ajudando essa garotada a fazer. Quem não se inscreveu no canal ainda tem que se inscrever, porque só essa dica aqui do Zop já vale aqui o... Quanto que é mesmo para se inscrever no canal, Vini? Vale um dinheiro aqui essa dica, porque é o seguinte, turma. A DASA, no tempo que eu estive lá, cerca de 10 anos de laboratório, ela fez mais de 40 aquisições de laboratórios. E o dinheiro investido nessas aquisições no total foi de cerca de 1,4 bi de reais. E só investimento na empresa desses dois aqui, à época, 600 milhões de reais, que hoje seria mais de 1 bilhão de reais. Então, assim, turma, se esses caras falaram isso e o Zop trouxe, né? Primeiro, qual que é o seu porquê? O que está por trás do seu negócio? O que você quer fazer, né? E todo mundo que passou aqui, seja que hoje é CEO de uma empresa gigante, seja que hoje criou sua empresa, falou isso. O que você quer? Teu porquê, né? O segundo, teu porquê pode ser incrível, mas se você não olhar para o mercado também não adianta. E terceiro, a turma fala o nome mais bonito disso que você falou, Zó, que é o Product Market Fit. Aquilo que você tem, alguém quer usar, resolve uma dor, né? Isso aqui valeu a inscrição da turma aqui no nosso canal. Você já trouxe isso, Zop, mas essa nova fase de Green Rock, então eu gosto muito, eu colava muito em vocês, né, porque quando a gente ficou junto, durante um tempo, a gente precisava ser o melhor laboratório, vocês eram o melhor laboratório, então como é que é? E eu gostava muito dessa coisa assim, de emprestar o cabelo branco dos outros, você economiza os teus, e hoje vocês estão nessa fase, deve estar muito divertido, porque você poder emprestar, e quando se encontra um empreendedor humilde, que usa isso, que adapta, porque eu imagino que vocês entregam experiência, mas ganham também. Claro. Como é que está essa fase do Green Rock? Conta pra gente, Salomão. Mas é uma fase
muito, muito, muito desafiadora e, ao mesmo tempo, espetacular. Porque a gente estava tão focado no nosso negócio, eu diria que a gente não botava os olhos para fora da casinha. E muita coisa acontece, né? Cara, e o que tem essa meninada nova vindo, ou mesmo situações em que a gente viveu. E a gente tem a oportunidade de falar para a pessoa com muito cuidado, para que não ofenda, tipo assim, será que vocês não estão precisando de ajuda? Será que não chegou? Vou contar um pouco da nossa história. Será que é isso que está acontecendo com vocês? A gente já tinha mapeado que era exatamente aquilo, você está entendendo? Mas a maneira, o que é uma coisa, você está entendendo? O como é o segredo de você tratar bem as pessoas e fazer com que uma coisa que pode ser ruim fica boa, tá entendendo? Hoje, a gente estava conversando, né? Hoje, cara, é impressionante. Todos os dias, quase, a gente toma conhecimento de alguma coisa que está vindo, de alguma ideia do que está rodando, que é muito, muito, muito. E uma coisa bacana é como as pessoas... Eu acho que o legado do SZD, desses 37 anos praticamente, ele traz para dentro da Greenrock um olhar de que nós somos o fundo especializado em saúde e isso tem ajudado bastante, porque as pessoas estão vindo atrás da gente. Eles querem a nossa participação, muito menos pelo seu dinheiro e muito mais pelo conhecimento. Pelo seu conhecimento. Famoso Smart Money. Smart Money, exatamente isso. Então, tem sido assim uma coisa desafiadora. Eu só para encerrar a primeira parte, eu queria dizer uma coisa, Emerson. Os médicos de hoje, que estou falando de hoje, que nesse instante estão na clínica deles, ou estão no hospital, ou estão no consultório, ele tem que entender o movimento que está acontecendo na saúde. E ele tem que entender o que eventualmente pode acontecer com um negócio de sucesso dele hoje. Pode não ser sucesso amanhã. Ele precisa, na maioria das vezes, do auxílio de uma pessoa que tem conhecimento de mercado, que tem conhecimento do que está se passando, para ajudá-lo a perenizar o negócio. Perenizar, pelo menos, dar uma sobrevida decente e razoável para que ele, de uma hora para outra, não possa se ver numa situação crítica, vamos assim falar. Então, tenha humildade de entender que você precisa de ajuda. Tá? Você falou um negócio incrível aqui. Eu estou ajudando alguns colegas e um deles falou, Emerson, o mais difícil para o médico é ele ter a consciência que ele tem um problema e precisa de ajuda. Ele falou assim, resolver a gestão, resolver finanças, resolver o marketing, resolver jurídico, isso é fácil. Mas ele entender que ele tem um problema é o mais difícil. E talvez, Zop, porque o que você falou, fica muito olhando para dentro. Não entende o que está ao redor. Não. E, na verdade, Emerson, nos nossos cursos de medicina, a gente não teve aula de gestão, de negócio, de finanças, de estudo de caixa, de DRE, balanço. Então, óbvio, eu acho que... A gente odeia isso, é chato. É chato, mas a gente fez uns cursos de médico. Isso é incrível. Eu comparo que parecia lá de eletro, né? Quando você aprende a aula, pô, que legal, você pega, o que é isso aqui? É com um balanço? O que é isso? Põe em suma. Mas eu acho assim, a gente... Eu acho que o médico, ele... Porque tem médico, por exemplo, vamos pegar assim o extremo, o cara é professor, doutor, carreira acadêmica, universitário, o negócio dele não é consultório, é pesquisa, legal. Se ele está feliz, legal. Agora, o jeito que tenta empreender... Que tem negócio, né? Que não, mas eu estou usando a casa que era do meu pai para fazer consultório, então você tem que pagar aluguel para o seu pai, porque isso é despesa. Não, mas não é da tua família. Ou seja, o médico, de uma maneira muito simplista, ele não consegue entender que aquilo é um business.
Ele acha que é uma extensão da casa dele, então você separa o teu bolso do bolso da empresa. E a gente vê isso no dia a dia, né? Você ainda mais, né? Mas eu acho que a grande virtude, né, que o Salomão está citando, e que você citou esse exemplo, é assim, o médico tem que ter humildade, falar assim, puxa, Emerson, você me ajuda? A gente estava falando agora de um colega aqui, mas eu faturo tanto aqui, ali, cara, você tem oportunidade de fazer isso, quer dizer, porque eu acho que pensar grande e pequeno dá o mesmo trabalho, né? É o mesmo trabalho. Agora, não custa nada pensar grande. Se é que você se dispõe a enfrentar um mercado desse tipo, que você vai fazer um serviço que ninguém faz, acho que tem que ter a humildade, sabedoria, falar, puxa, agora eu preciso de ajuda. Como a gente passou por isso? Em 2008, 2010, a gente falou, pô, nós estamos atrapalhando a empresa, já ficou maior do que a gente podia tocar. Então é isso, quer dizer, essa é a mensagem, né? Tenha a humildade de pedir ajuda. Eu acho que é um... É isso, se você olhar, muita coisa que vocês falaram aqui, que vocês buscaram ajuda, vocês buscavam inovação, que vocês olhavam para as pessoas. Talvez hoje, se a gente olhar para os negócios de saúde, isso é uma coisa meio padrão nos negócios. Mas 20 anos atrás não era. Então, o que hoje a gente tem que fazer nos negócios para levar o patamar dos nossos negócios acima, para daqui a 20 anos a gente olhar e achar que é normal? Porque fazer o que fazia lá atrás não vai mais funcionar, né? O sarrafo subiu, né? Agora é outro bolo, né? Agora é outra receita, né? Porque se continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, o bolo vai ser sempre igual, o bolo é diferente agora. E além disso, o que vocês, quando vocês olham, né? Vocês falaram, a gente vê mercado, a gente vê... Esses dias eu falei sobre as 6 tendências que eu vejo para a saúde para os próximos anos. Continua a crise. Agora vai ficar tudo bem. Não, continua a crise. Retoma a consolidação, mas diferente. Consolidação com viés de verticalização. A gente vê joint venture de DASA, que é um prestador, com a Mil, que é uma operadora. A gente vê Bradesco fazendo sociedade numa joint venture com Redditor, que é prestador, que comprou a Sul América, que né? A gente vê os pacientes muito voltados para wellness, que é o que cresce, Nutri, Beauty. A gente vê institucionalização dos médicos e um crescimento absurdo da força médica nos próximos anos. Dá um frio na barriga do que vai ter para frente, né? Se o Salomão e o Zop tivessem começando agora o SZD, vocês pudessem conversar com eles, olhando o que vem no mercado, o que vocês iam falar para aqueles 2 meninos empreendedores? Ô Emerson, eu acho que talvez uma coisa que nós não mencionamos aqui, mas ficou claro pela história, foi a nossa capacidade de entender as mudanças que estavam acontecendo no entorno. E se adaptar. E se adaptar. Então, essa condição de adaptação, ela foi essencial. Então, quando a gente tomou a decisão de partir para um centro de diagnóstico, porque estava mudando, os laboratórios estavam montando serviços de anatomia patológica, os de imagem estavam montando serviços de clínica e anatomia patológica, nós tivemos um desafio enorme, que foi montar o nosso centro de diagnóstico a partir da anatomia patológica, que a gente sabe é o único caso até hoje no Brasil, onde de 2 passa para 2002 e não de 2000 para 2002, tá entendendo? Então, só que, naquele tempo, a gente achava que a gente tinha uma velocidade de mudança grande, só que aquilo era aquidérmico perto do que é hoje. Hoje é velocidade da luz. Então, sim, qualquer negócio que eles não tiverem alinhado com o que está acontecendo no meio ambiente naquele instante, quer você queira em inovação, inteligência artificial, seja lá o que for que é a coisa do momento, você tem que se adaptar. Se você não se adaptar, certamente... Eu me lembro em 94, quando saiu o celular, né? Não, eu nunca vou usar esse negócio. Hoje o celular... Quem não usa celular hoje... Tem mais celular do que habitante do planeta. Exatamente. Então,
visão do entorno, do meio ambiente que você está, ela é fundamental para o negócio. E às vezes, quando você tem um médico focado muito na operação, e é importante que ele esteja focado naquela operação, ele precisa de alguém do lado que esteja entendendo o que se passa no meio ambiente e fazendo as adaptações necessárias para sobreviver. Porque antigamente, não sei se você lembra, que nós somos bem mais velhos que você, mas você fazia residência e o conhecimento da residência te levava até o final da vida. Te levava até o final da vida. Quando chega na década de 80, 90, para você pegar um trabalho que era escrito nos Estados Unidos ou na Europa, chegava aqui... Então, uma coisa... E sobre um assunto, era 2 trabalhos por ano. Então não tinha tanta atualização. Hoje é uma loucura. Então, mudou muito, Emerson. Eu posso dizer para você, como a gente vendeu já faz 8 anos, e a gente saiu da operação, mas o que a gente vê dentro da GreenRock é que, se você não estiver alinhado com o que está acontecendo no presente e entendendo como ele vai modificar o futuro, você tem um sério problema pela frente de sobrevivência do teu negócio. Eu só para pegar o gancho, né? Você falou assim, o que a gente falaria para aqueles 2 jovenzinhos, né? Que eu tinha 24, você tinha 25 anos. Óbvio, era século XX, era outro momento, mas hoje, né? Fica claro para nós, até pela experiência que nós temos na própria GreenRock. Já passaram mais de 1.400 startups lá, querendo financiamento. A gente fez no primeiro ciclo 21 empresas investidas, das quais 3 já foram vendidas, e no fundo 2 já tem 2 investidas. Fica claro que eu não faria nada sem saber o que se passa lá fora. Porque tem coisas que nos Estados Unidos aqui não vão funcionar, mas eu posso dar 10 exemplos. Sei de cara que quebrou a cara, que perdeu dinheiro. E coisas de tecnologia que não vou falar nem que é o futuro, é o presente. Quer dizer, a gente já tem essa convicção que os exames de sangue, mais cedo ou mais tarde, você vai fazer na tua casa, num papel filtro, você vai mandar pelo correio, o cara vai dar o resultado. Agora, imagem pesada, hematomo, isso aí você vai ter que ir para um laboratório, né? Então, essa verticalização, eu acredito que vai ser muito mais em imagens pesadas, exames muito sofisticados. O resto vai ser point of care. Você vai em algum lugar, você põe um dedinho lá na farmácia, já faz a glicemia. Então, assim, eu não faria nada sem gastar um bom tempo, saber o que está ocorrendo no mundo, porque hoje a coisa é velocidade da luz, como diz Salomão, é tudo muito rápido, né? E eu, antes de pôr R$1 em alguma coisa, tenho certeza que é isso. É que está rodando. Será que estamos falando mais do mesmo? Porque o Brasil está sempre o estado, 10 anos atrás, né? Agora acho que são só 5 anos atrás, porque a gente vê coisas, hoje mesmo, né? A gente vê uma tecnologia, Cristo Rei, olha o que está chegando. Então, eu acho que a grande virtude desse momento nosso, né, com a GreenRock, é exatamente poder vislumbrar, não assim, passivamente chega a coisa, fala, nossa, mas que coisa maravilhosa. Então, está sendo um momento para nós fantástico, assim, fantástico. Estamos muito felizes e se divertindo bastante. E se por um lado, né, como você falou, a gente passa por um momento muito mais desafiador do que o Salomão e o Zop enfrentaram lá em 80, por outro lado, o ferramental que a turma tem é outro patamar. Isso que você falou, Salomão, com palavras bonitas lá em Harvard, eles falam que nunca o conhecimento foi um ativo do ser humano que depreciou com tanta velocidade como deprecia. Que bacana, é isso aí. Igual no balanço lá. Ah, mas eu sei isso, daqui a 2 minutos isso pode deixar de ser, né? Então, e aí entra o quê? Que eu acho que falta muito pra gente às vezes, humildade. Buscar o que está acontecendo, olhar além porque assim, tudo bem, como você falou, você quer ficar na academia fazendo pesquisa, e precisa temos que ter, não, isso aí, essa turma, a produção científica acaba. Mas quem olhar para negócio tem que ter essa visão que está olhando para o negócio, né? E o jogo acaba bem mais bruto, né?
Mas tem mais ferramenta. Tem mais ferramentas. Você vai captar. Então, essa... Eu posso dizer para você, Emerson, o seguinte: na nossa época, achar uma mão de obra com conhecimento para nos auxiliar era 100 vezes mais difícil do que hoje. Ou seja, hoje já tem no mercado pessoas com conhecimento de mercado, com vivência, com executivos que estão exercendo outras funções, você está entendendo? Que tem uma possibilidade de rapidamente te colocar novamente no trilho. Antigamente, isso era muito difícil, porque até nem era um grande problema isso. Ele foi se tornando um grande problema à medida que o prazo de vencimento das verdades foi se encurtando cada vez mais. Isso que você acabou de falar é o prazo de validade do conhecimento. Vai ser bom, não foi? Já foi. E por isso que a gente falou aqui, né? Se a gente tem um mercado em transformação tão rápida, se a gente tem ferramental para suportar essa transformação, e eu estou gerenciando o meu negócio de forma ineficiente, eu vou morrer. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Então, mas eu não gosto disso. Acha alguém que gosta para te ajudar. Isso. Só tem uma solução para isso. É ele entender que chegou num limite que ele não tem. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda para continuar a trajetória que foi tão vencedora até agora. Porque a gente cansou de ver, não vou citar exemplos por questões óbvias, você está entendendo? Empresas que estavam bombando, em 3, 4 anos, viraram pó. Viraram pó. Está entendendo? Mas, puxa, tão rapidamente assim? Sim, tão rapidamente assim. Então, humildade e humildade. 3 conselhos que eu posso dizer. Humildade. E saber fazer a leitura, né? Porque às vezes a solução está aqui, você não enxerga tão perto, mas está aqui, você não estou enxergando, é isso aí. E sabedoria para saber onde você ataca. Vocês sabem que, como alguém que seguiu inicialmente uma carreira acadêmica e buscava uma carreira médica exitosa e fazia o que tinha que fazer para aprender, quando eu me expus a uma empresa, eu falei, e agora que doutorado que eu faço, né? Para aprender a tocar a empresa, né? Todos os caras que estão sentados ao meu lado têm MBA em Harvard, MBA em Stanford, MBA. E aí eu fui falar com uma das pessoas que eu mais admiro e me inspiraram na vida, que foi o Edson Bueno. E eu falei, Edson, eu vou fazer um MBA, porque todo mundo tem MBA. E ele virou e falou para mim, eu não tenho MBA e sou bilionário, por que você vai fazer MBA? Eu falei, porque eu preciso aprender. Ele falou assim, não é com o MBA que você vai aprender. Você vai aprender com a experiência dos outros. E aí eu falei, mas eu não tenho, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que aprender muito rápido. Ele assim, tá aqui o telefone dessa pessoa, você vai falar com essa pessoa, aqui. E a gente teve um insight aqui, num dos episódios, que foi, como é que vocês aprenderam anatomia patológica? Olhando alguém. Claro. Sim. Se inspirando em alguém. Claro. Que mentorou vocês, que ensinou. Porque o Marcelo, ele olhou e falou... E aprender aqui o microscópio. Em negócio é a mesma coisa. É lógico. Só que às vezes eu acho que a gente tem dificuldade de acessar essa informação. Então, assim, para quem esteve com a gente até agora aqui, espero que tenha anotado muita coisa, porque isso aqui não tem preço. Eu tive com uma pessoa esses dias, e eu estava, um empresário mexicano, e eu estava contando como foi a nossa história, né, na data, no período que eu tive. E ele falou assim, esse é um conhecimento que não existe em lugar nenhum, porque é um conhecimento adquirido na arena, não no livro. Isso é isso. Você tem uma frase que não é minha, que eu sempre repito, que a faculdade te informa, você se forma na vida, caindo nos buracos. A gente tinha um lema assim, caiu no buraco, não cai nunca mais. E não olha para trás, olha para frente. A gente não tropeça em pedra que ficou para trás. Não olha para o retrovisor, olha para o... E é isso, porque não adianta a gente sofre muito mais com a imaginação do que com a realidade.
né? Então, não olha para trás. E é isso aí, eu diria assim que quando a gente se forma mesmo com a empresa aberta, a gente trabalhou para o maior laboratório de patologia naquela época, chamava-se Matosinhos, França. O que nós aprendemos lá em 5 anos foi 50 anos de aprendizado. Ou seja, quando a gente replicou quando a gente fez o nosso laboratório, tudo que a gente tinha visto legal, vamos fazer e vamos melhorar. E isso foi a razão de sucesso, entendeu? Porque eu não precisei fazer MBA. Ficamos 5 anos assim, vivenciando, que nem o Nelson Bueno. A hora que você vivenciava o cara, pós-doc, se quiser, a experiência do cara, né? A visão do cara, é exatamente isso. Você sabe que tem um ditado antigo lá da roça, você está entendendo? Que diz assim, a necessidade faz o sapo pular. Tá entendendo? Agora, o segredo do negócio é você saber da necessidade. O grande problema é que a pessoa não enxerga essa necessidade. Isso aí é uma mistura de ego, que médico é um problema sério, esse problema de ego, você está entendendo? De que ele, como diz o Zop, não é Deus, é o irmão mais velho de Deus, é diferente. Deus aprendeu com ele, você está entendendo? Então, essas são as pessoas que morrem mais rapidamente. Dessa história aí do sapo, né? Se você pegar uma panela e puser um sapo... Eu ia perguntar isso, o sapo não pula, né? Ele fica... Não, mas se o sapo pulasse na hora certa, ele não morria. Não, eu estou falando da cobra. Da cobra, mas eu tô falando do sapo. Você pega uma panela, você põe um sapo, você começa a sentar água, ele fica lá, aí aquela dilatação. Ele não vê o que está acontecendo. Se ele pula, e nós assim, com muita humildade que eu vou falar, a gente sempre pulou na hora certa, nem sempre, mas muitas das vezes, e quando a gente percebia que a coisa ia... E por quê? Porque a gente era em dois, vamos lá, vamos. Agora, você pega uma corporação muito grande, um transatlântico, até fazer a curva, cara. Então a gente sempre teve essa agilidade, falou, mas vamos, toca o pau, chama o pessoal, é assim. Isso aí, entendeu? Essa história do sapo, eu uso às vezes a história daquele filme do tsunami, né? Que aí começa o mar baixar, aí tem gente que fala, que legal, o mar tá baixando, vamos pegar conchinha, vamos pegar conchinha. E os elefantes subindo o morro, né? E os elefantes saindo. Subindo o morro, né? Então, para os nossos colegas, entendam que a gente está no momento que o mar está baixando. E isso é um desafio. É bom, é ruim? Não sei. Depende de como você vai reagir. Agora, se você ficar parado ali, a gente já sabe a solução. É o normal se bias, né? É o normal se bias. Você acha que tá tudo... Não, cara, você não tá vendo que a coisa tá... Cai fora. É mais ou menos isso, né? Turma, quantos MBAs vocês tiveram aqui? Incrível. Mas eu queria dizer que mais do que isso, né? Porque vocês vão encontrar na carreira de vocês, na vida de vocês, cases de empresários de sucesso, de executivos de sucesso, um monte de coisa de sucesso. Mas tem uma outra coisa que eles acabaram falando aqui, que é você escolher com quem que você faz essa história, né? Então, eu tenho uma admiração muito grande pela relação que vocês dois têm. Que a gente não vai ter tempo, vamos ter um outro episódio para falar sobre isso. Mas esses dois caras, eles devem ter sido irmão, marido e mulher, alguma coisa em outra encarnação, porque eles têm uma ligação que é, assim, incrível, e parte do sucesso dos negócios tem a ver com quem está do seu lado. Eu acho que isso, escolher quem está do seu lado, talvez seja... Que funciona. Eu vi esses dias um vídeo lá de um sócio do Warren Buffett que é assim, o teu maior desafio é escolher a sua esposa, porque ela vai estar a vida inteira do seu lado. Ele fala alguma coisa assim. E vocês escolheram lá atrás, né? Então, assim, parabéns. Eu imagino que, como todo relacionamento, né, tem dias que a gente precisa ir cada um para sua casa pra gente ficar longe um do outro um pouquinho, para amanhã dar saudade de novo, porque, obviamente, são seres humanos diferentes, mas, assim, eu nunca vi numa relação de sócio o grau de respeito, de admiração que vocês têm um pelo outro. Isso aí. Eu acho que isso também é inspirador, porque tem... fazer sucesso, vender empresa por bilhão, obviamente que é uma coisa admirável, mas e assim, vocês podiam cada um ir para um lado, claro. Vocês quiseram continuar fazendo o negócio juntos, então
parabéns por isso. Isso é uma coisa assim que não se vê, né? Realmente. E vocês são inspiradores como seres humanos e pela história de sucesso de vocês de empreendedorismo. Então, acho que a gente viu aqui a importância de estar ligado ao que está acontecendo com o mercado, de gestão de pessoas, de cultura. Depois eu tenho feito, sabe o quê? Eu tenho pegado esses episódios, levado para IA generativa e trazido assim, me dê padrões do que aconteceu nessa história e compara com as outras histórias. E é muito engraçado que quase tudo que vocês falaram aqui a gente vê padrões e casos de sucesso. Então, entender o porquê que as pessoas chamam de propósito. Entender se o que você está fazendo alguém precisa, resolve uma dor, product market fit, etc. Então, valeu demais. Obrigado. E queria deixar os últimos minutos para vocês fazerem as considerações finais de vocês aqui. Acho que vocês fizeram muito essa questão de aconselhar os nossos colegas, né? E esse conselho, turma, vale o ouro esse negócio aqui, então queria deixar o final para vocês fazerem as considerações. O Emerson, se em 1981 Papai Noel aparecesse e falasse assim, pede um presente de Natal, fala qual é o maior sucesso que vocês querem ter, que eu vou dar para vocês esse sucesso. Nós não teríamos pedido 10% daquilo que nós conseguimos. Então, o grande conselho que a gente pode dar é atentem para o que está acontecendo ao redor de você. É a questão de adaptação. É antigo isso lá da biologia, né? Quais foram as espécies que sobreviveram? As que melhor se adaptaram. Então, hoje, a medicina é muito diferente de há 46 anos atrás, 47 anos atrás, quando eu me formei, né? Então, o prazo de conhecimento, naquela época, era para a vida toda. Hoje, o prazo de conhecimento talvez seja semanas, meses ou dias, nem sei, pode ser dias, horas, quem sabe. Então, ninguém consegue nada sozinho. É muito difícil. Você pode pegar qualquer história de sucesso. Sempre teve alguém por trás, ou alguém do lado, ou alguém na frente, ou alguém... O sucesso é uma questão de equipes. O sucesso é uma questão de time. Então, tem que ter essa visão de que você vai fazer parte de um time vencedor. Isso é um problema para o médico, porque ele acha que ele é o capitão do navio e que as pessoas têm que ser subordinadas a ele, quando na realidade o melhor capitão é aquele que aprende com os marinheiros que ele tem junto com ele. Então, humildemente, né, porque quem sabe do futuro não está aqui, está lá em cima, está entendendo? É que você tem que estar atento às mudanças tão rápidas quanto elas estão acontecendo e tenham a humildade de que vocês sozinhos dificilmente farão sucesso. Quem está começando já tem essa consciência, e quem já está hoje na prática tem que ter essa consciência muito mais rapidamente por questão de sobrevivência. Eu queria focar mais no relacionamento interpessoal que nós temos até hoje, e que se fosse ZOP, patologia, quer dizer, se fosse o ZD ou SD, só um, jamais estaríamos falando do SZD, porque eu sempre falei que um mais um não pode ser 2, mas pode ser 11, e nós sempre fomos 11, entendeu? E tem um tripé que marca esse nosso relacionamento, que é a confiança, respeito e liberdade. Quando a gente viajava e ficava um só, a gente fazia um caderninho para falar, olha, esse mês entrou tanto. Eu nunca vi o que ele fez e nunca vi o que eu fiz, porque é confiança. Respeito,
que nós somos, ou já fomos muito diferentes, hoje nós somos muito parecidos, mas respeitar o que ele falava, porque ele tem a história dele, ele tem a natureza dele, tem as crenças, e a gente sempre respeitou. E a liberdade de poder discordar. Nós falamos, eu acho que eu não penso assim não. Por quê? Por causa disso. Só que mas você está lembrando disso? O que é melhor para a empresa? Então, eu cedo é uma maneira assim, singela, assim, estou de acordo, vamos à frente. Então, confiança, respeito e liberdade. E saber que a felicidade dele é a minha, porque se ele está com um problema, é minha, é o meu problema. Eu tenho 3 filhos, ele tem 2. Então a gente fez um pacto lá atrás, em vez de fazer um seguro internacional, que se eu morresse, faz uma coisa, Zop, se eu morrer, os meus 2 filhos, você dá uma ajuda? Lógico, eles são meus sobrinhos, eles são meus filhos, e vice-versa. Então, esse compromisso, essa cumplicidade de coração, isso não tem preço. Então, eu acho que, óbvio, não estamos falando com duplas que estão nos olhando, mas qualquer relacionamento, noiva, namorada, esposa, sócio, médico que está na equipe, que está aqui, ou que está lá em cima, vamos virar tudo pó. Cássio não tem gaveta, não é? Quando na Roma antiga, o general que ganhava a batalha entrava numa biga para ser aclamado, tinha aqui um escravinho do lado, falava, memento mori, lembra que você vai morrer. Então não fica achando que você é Deus. Né? Então, no final, a simplicidade, a humildade, foi fora, para mostrar que não estava levando nada. Né? Então, na verdade, essa simplicidade, saber que a gente está aqui de passagem, né? A única coisa certa que a gente tem é a morte, né? A gente está sempre empurrando ela, né? Mas é isso, eu desejo que quem está empreendendo, médico ou não médico, tenha a sabedoria e humildade de saber que, como ele disse, ninguém faz nada sozinho, né? Muito obrigado pela generosidade de vocês em abrirem aqui a cozinha da história do SZD. Acho que é um orgulho enorme para vocês verem que esse legado ficou e essa história precisava ser contada e ficar à disposição dos colegas. Então, obrigado pela generosidade de vocês em dividir com a turma. Muito aprendizado aqui, né? Quem quiser aprofundar e estudar isso aqui, com certeza vai ter alguns MBAs. Então, obrigado por vocês estarem aqui comigo. História sensacional, né, turma? Incrível. Para vocês verem que a jornada do médico vai muito além das salas cirúrgicas e dos consultórios. Ela pode impactar de forma em grande escala gestão, liderança, inovação, empreendedorismo. Só depende de você. E essa transformação, não esqueça, ela começa na mentalidade, mas ela acontece na ação. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com os colegas que vão ver valor também nesse conteúdo e comente. Traga seus comentários, isso sem dúvida vai gerar ainda mais desenvolvimento nesse podcast e nos seus próximos episódios. Nós nos vemos no próximo episódio. E não esqueça, pense grande, lidere com coragem e faça a diferença. Muito obrigado, turma!